Estamos no canal 7 da Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente, e hoje eu estou conversando com o doutor, professor e sociólogo José Luiz Viana da Cruz. José Luiz, ainda um pouco falando daquela história do passado, eu não vou voltar mais à história do Brasil nem nada não, mas eu queria saber que você é um democrata, você é um político partidário, né? Você sempre militou na política partidária, e eu queria saber você, como professor, como educador, como que você viu naquela época e como você vê hoje aquela cadeira que teve, que foi extinta, hoje ela tem um outro nome, OSPB, que é a Organização Social Política Brasileira. Eu fiz a minha faculdade de Direito, tinha, e o comandante Paulo Rodrigues era o professor. E eram os militares que eram o professor daquilo ali. Mas eu consigo olhar aquilo na ótica do civismo que a gente perdeu. Eu acho que hoje acabou. Não canta-se mais o hino, não vejo ensinar o hino, não tem o culto à bandeira, tem aquela história que quando, vamos dizer assim, quando a água está podre, corre-se o perigo de, ao jogar água fora, jogar água junto com a criança na bacia, né? Tem esse ditado. Que eu acho que foi um pouco isso, porque assim, eu terminei meu segundo grau nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é uma nação democrática, absolutamente democrática. E essa questão do hino, da bandeira e da história do país é valorizadíssima. Lá é valorizadíssima. Então, quando eu digo o perigo de jogar a criança junto com a água, fora da bacia, é o seguinte: quando se rejeitou o período militar, com justa razão, né? Nós não podemos aceitar, nós somos democratas, não podemos aceitar uma ditadura. Foi tudo junto, quer dizer, então parecia que junto com a disciplina OSPB, que era dada, vamos dizer assim, numa perspectiva militar, né? Se jogou também os conteúdos fora, quer dizer, é como se fosse assim, só tem uma forma de aprender isso, que é aquela forma militarista. Então nós não queremos aquela forma ditatorial, não queremos isso. E, no entanto, se abandonou completamente errado, né? essa ideia de nação, essa ideia de pertencimento, essa ideia de pátria, não no sentido que era até meio nazista, meio fascista na época da ditadura, não nesse sentido, mas no sentido mesmo de uma civilização brasileira, entendeu? Isso se abandonou e se perdeu, e ficou na literatura. Então, você hoje tem que recorrer àquilo que na literatura se chama os intérpretes do Brasil, para você resgatar o que é a alma brasileira. E o americano tem muita consciência da alma americana. Dentro deles, o francês tem, o europeu tem, e a gente perdeu um pouco esse vínculo com a nossa alma. É como se a gente fosse um povo sem história, do ponto de vista da educação e da formação. Sim. Nós somos um povo sem história. A gente não tem uma noção sólida, continuada e profunda da nossa história. Não tem, perdeu. É isso que eu queria saber de você. Aí você quase que me respondeu, ou já me respondeu, o que eu queria saber. Como é que está se ensinando a história a essas... Porque hoje nós, no alto da nossa cidade que nós estamos, nós vivemos uma história. Como que eu não sei como está sendo ensinado 64 esse povo. Como? Olha, aí eu diria assim que varia de professor. Os livros, isso aí. Os livros se tornaram bem críticos. Os livros são bem críticos. Os livros que se dão hoje não, mas quer ver uma pergunta que eu quero fazer a você? Por exemplo, desculpe te interromper, mas para poder dar o mote do meu pensamento. Por exemplo, tinha que ser resolvido. É uma revolução ou foi um golpe? Nunca ninguém se posicionou com relação a isso. E cabia ao ensino se posicionar com relação a isso. Os livros, eu diria assim, principalmente do período de Fernando Henrique para cá, depois da ditadura, o Collor não fez uma revolução na educação. O Sarney já implantou um pouco, Itamar continuou, e Fernando Henrique e Lula. Aos poucos os livros foram mudando e hoje já claramente se fala no livro que foi um golpe militar. É isso aí. Hoje se fala claramente que foi um golpe militar. Mas como os professores dos alunos do segundo grau hoje já foram dessa geração da ditadura militar, eu percebi, vendo minha filha, né, acompanhei pela minha filha várias outras e sendo professor, colegas, olhando, né, sendo professor, que é uma minoria dos professores que formam um ensino fundamental, os que têm uma compreensão para passar para o aluno de que esse período foi um período de golpe militar, uma visão crítica, mas uma visão crítica densa, profunda também, não é só aquela, como eu te falei, simplista, ditadura é ruim, democracia é bom, aquilo é ditadura, tudo que teve ali foi ruim, joga fora, e não se aprofunda para se compreender o período, a contradição que foi a época da ditadura também.
Teve elementos bons, foi um período de maior crescimento econômico do Brasil. Sim, sim. E eu também acho que não tem desmérito nenhum quando você vai ensinar a criança de que revolução escorre sangue e golpe não escorre sangue. Uma coisa básica, elementar, para poder que as crianças, a quem você está ensinando, consigam entender, alcançar. E eu sinto assim também, ainda tem muita repressão na sociedade. É muito difícil um professor mais crítico fluir dentro de sala de aula. Até os próprios alunos, principalmente no interior, eu digo que em campus é assim, nas capitais talvez não, porque os pais daqueles alunos das capitais foram pais que lutaram contra a ditadura. Mas no interior, que vamos dizer assim, a consciência não chegou muito no interior, então no interior a maioria dos professores e dos alunos rejeitam um clima dentro de sala de aula, de se discutir abertamente o que foi o golpe militar, o que ele teve de bom e de ruim, a parte crítica, que teve tortura, perseguição. É como se houve um trabalho muito eficiente da mídia, de certa forma, de camuflar alguns lados da ditadura militar. Agora essa Comissão da Verdade é que está tentando levantar isso, mas a Argentina levantou, o Uruguai levantou. Eu não sou favorável a ninguém tirar a faca da bainha, não, porque lá teve seus defeitos lá atrás também. Eu não sou a favor, não. Mas eu sou contra. Eu só acho que as coisas deviam ser claras, né? As coisas deviam ser claras. Eu só deviam ser bem claras. Eu sou contra a luta armada, eu sou um pacifista radical. Eu acho que isso é o único caminho que tem o da paz. Zé, eu queria falar, eu queria agora começar a entrar, mesmo que a gente não conclua nesse bloco aqui, eu queria conversar com você sobre a UF. Você já tem muitos anos de UF. E você andou, não foi reitor, mas aqui você... Eu fui representante do reitor. Exatamente. Eu fui aqui em Campos, eu fui o diretor da unidade da UF em Campos, e depois fui o diretor do polo. A gente se tornou um polo universitário da UF, eu fui o diretor do polo. Então, o reitor em Niterói e eu, o diretor do polo aqui, meio que representando a reitoria mesmo da UF. Meio não, a informação que eu tinha era essa, né? O meu projeto foi passar de um curso que a gente... Pois é, tinha só esse serviço social. 47 anos de serviço social. Ali vizinha o Nossa Senhora das Graças. Implantamos 5 cursos novos. Hoje são 6 cursos. Tínhamos 28 professores, hoje temos 120. Tínhamos 450 alunos, hoje temos 1.800. Já estamos em 2.000, vamos para 3.500, né, quando completar os cursos. Enfim, hoje somos uma universidade. E como foi implantar isso? Por exemplo, que hoje em dia não é só mais Campos, não é só a UF nessa região aqui, mesmo sendo o polo aqui, mas tem Rio das Ostras, né? Tem Bom Jesus, exatamente. Né? Tem Pádua. Pádua também já sou. Né? Pádua, Bom Jesus, Campos e Rio das Ostras. Erval, primeiro começou como um sonho mesmo da gente, né? Assim, eu já estava 20 anos aqui como professor de serviço social, e todos nós, ali do serviço social e da UF, tínhamos consciência que, sendo UF, a UF é muito grande, né, muito importante, que essa região, a UF aqui poderia ser maior, poderia ser uma grande UF, poderia ser uma grande universidade. Aí tínhamos esse projeto, um grupo não era só eu, vários professores da minha geração e que vieram depois. Nós conversamos com o ENF e conversamos com o IFE. O IFE estava se tornando uma escola de ensino superior, a UENF já uma escola de ensino superior, e nós meio que dividimos as áreas e os campos. Conversei também com a Cândido Mendes, né? E nós dividimos as áreas e os campos e definimos qual seria, aonde que a gente se especializaria. Nós estamos mais uma vez a 2 minutos e eu queria perguntar a você uma coisa. E aqueles containers que estão servindo de salas de aula em Rio das Ostras? Ótimo você ter perguntado isso. Aquilo ali, como vai ser resolvido aquilo? É questão pessoal, eu confesso. Olha só, eu vou te dizer como. Aqui também nós temos container. Quando começamos a crescer, a velocidade de implantação dos cursos e a abertura de vestibular foi muito maior do que a das obras. As obras, você sabe, a obra depende pública de federal. Inclusive, o Campos, por exemplo, atrasou 3 anos porque fez 4 licitações. A primeira, a firma não era idônea, teve que cancelar, a firma entra com recurso. A segunda, não deu conta. Não cumpriu, quando venceu o prazo dela apresentar o projeto, ela não deu conta, nós vimos que era uma firma que não ia dar conta. Cancelamento de projeto, cancelamento de contrato, nova. Com isso atrasamos 3 anos. Então, a forma de ir provendo espaço foi através de containers. Só que, quando nós começamos com os containers, já tinha a experiência de Rio das Ostras
negativa, muito ruim. Aí eu, como diretor aqui, fiz o seguinte, abri uma licitação nacional e eu reuni os alunos, professores e funcionários, falei assim, vocês vão visitar todas as empresas, vai ganhar aquela que tiver o container de primeiro mundo. Eu quero aqui sala de aula em que o aluno, que tinha um prédio de alvenaria, o aluno prefira o container do que a alvenaria. Eu quero essa condição. Conseguimos. Não foi a firma que te faz isso aqui abertamente, não foi a firma que tirou o primeiro lugar. A primeiro lugar foi o menor preço. Só que eu juntei um conjunto de não só estudantes como professores, mas como engenheiros e técnicos, e pedi que nessa vistoria fosse dado um parecer técnico. O parecer técnico diz o seguinte, olha, aqui tirou o segundo lugar, tem condições excelentes a oferecer. Sim. Mas o preço é maior. Lugar. Eu fui, procurei o segundo lugar e falei assim, se vocês igualarem o preço do primeiro lugar, vocês vai vão ser ser vocês. escolhidos. Foram escolhidos. E hoje os alunos preferem ter aula lá. Eu vi lá, inclusive, com ar-condicionado. Ar-condicionado central. Eu vi. Controle remoto de todas as instalações. Uma acústica perfeita. Instalações... tanto é que nós... Eu não entrei, mas eu vi isso. Você sabe que houve vários movimentos em Rio das Ostras dos alunos com total razão reclamando. Mas não com relação aos containers, não. Campus nada. Campus nada. Campus foi... veio a Uni... foi a Dilma, os estudantes brasileiros estão estudando em container. Quando a gente pediu apoio de campus, ela falou assim, olha, infelizmente nós não podemos dar apoio porque aqui a situação nossa de container é provisória, nós sabemos, mas são excelentes, nós não temos o que reclamar das instalações. Dá licença, mas estouramos. Estamos no Canal 7, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente, e eu estou conversando hoje com o doutor professor José Luiz Viana da Cruz, sociólogo. Voltamos já.